E aí vocês aguentam, porque eu vou dizer a verdade de Deus aqui todinho hoje. Vamos lá. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Vejam comigo agora nesse vídeo que vai dizer o pastor Osiel Gomes a respeito do carnaval. Irmãos, preste muita atenção, porque muitas pessoas não compreendem e isso é muito sério. Escute tudo que ele vai dizer e no final do vídeo vejam o meu comentário que eu vou dizer a respeito de tudo isso. Preste muita atenção. E aí vocês aguentam, porque eu vou dizer a verdade de Deus aqui todinho hoje. Vamos lá. Todo ser humano tem um direito de ser o quê? O que quiser. E ele pode escolher para onde ele quer ir. A própria Constituição Federal te dá esse direito, mas não é só a Constituição Federal. A Bíblia te dá o direito de você ser quem você quiser. Olha para mim aqui para tu aprender o que é ser crente. Ninguém, porque tem pastor e tem crente que vai pregar, atacando os outros. Dizendo, ei, fulião, tu que está aí, tu vai para o inferno, fulião. Não precisa tu dizer isso para ele, não. Ei, drogado velho, tu vai para o inferno. Não, é só tu dizer, Deus está propondo duas coisas, vida e morte. Bênção ou maldição. Escolhe, pois, um dos dois. E aí eu vou perguntar aqui à igreja, o que vocês vão preferir, morte ou maldição? Porque ele está dizendo, eu coloco diante de vocês duas escolhas, duas opções. Escolhe uma delas. Se tu escolheres bênção, é vida de bênção. Se tu escolheres maldição, morte, é vida de maldição. Jesus, ele vai apertar mais o cinto. E lá em Mateus 7, 13 e 14, ele diz, porque largue a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. E estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva aonde? Para a vida eterna. Então tu escolhe. Se tu quiseres a portona larga, aí tu vai entrar em tudo o que tu queres. Agora a escolha quem faz é você. E o Senhor Deus está dizendo aí que Ele coloca duas escolhas. E você, quem sabe, qual é o lado, qual é o caminho que você vai escolher. O crente, é aqui que eu quero entrar agora. O crente, pode até passar lá, Jorge. O crente que aceitou Jesus, ele já saiu do caminho. Vamos lá, do caminho espaçoso. Ele já saiu da porta larga. E como é que eu escolhi viver no caminho apertado? Como é que eu escolhi viver no caminho apertado? Como é que eu escolhi a bênção e não a maldição? A vida e não a morte. E ainda eu quero andar no caminho das trevas. Como é que você escolheu a vida e você anda atrás de carnaval? Como é que você escolheu a vida e na hora que passar um trio elétrico se treme todo? E agora tem uns pastores que estão inventando tambor mundano para também para o carnaval. Vocês já viram essa? É irmão que também compra a mesma camisa de... Como é que chama? De abadá. E aí diz, pega o texto de 1 Coríntios 9, 20 a 23, que Paulo diz, eu fiz-me de tolo, isso aí é conversa. Sal é sal aonde ele estiver. Quem glorifica a Deus? Luz é luz aonde estiver. Tu não precisas botar batá e nem usar tambor do mundo para atrair pessoas. O que tem que falar alto na tua vida é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. É porque tem uns irmãos que inventam também, estão lá, junto com os foliões, né? Punk. Eles acham que é bom. Carne é carne, meu irmão. Carne é carne. Não invente essa não. Carne é carne.
E você pode ir, se você quer evangelizar, você pode ficar na entrada com a sua Bíblia, com o seu folheto e entregar o folheto. O mundo tem que olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Agora, se for para mim conquistar eles com o mesmo modelo deles, isso não é crença. Eu não preciso, como dizia Lutero, trazer a imitação do mundo para a igreja. Metodologia de evangelizar é uma coisa. Imitar o mundo para ganhar almas, isso não é de Deus. Porque quem convence não é tua roupa, não é teu tambor, não é teu leco-leco. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Só quem crê nisso. Cadê tua Bíblia? Cadê tua Bíblia? Pega essa palavra e levanta ela. Eu quero é ver você pregar ela, se ela não faz efeito. Agora você ficar querendo imitar o mundo. Querendo imitar o mundo. Um dia até eu disse aqui para as irmãs, que estava tendo umas peças aqui na igreja, que a irmã se vestia de prostituta e entrava aqui dentro. E aí eu disse, não, isso está errado. Mesmo sendo uma peça, não precisa disso. Nós temos um estilo de vida totalmente diferente. E por que eu estou falando isso? Porque o carnaval, gente... E agora eu vou colocar aqui uma coisa. Olha o que eu coloco aqui. O crente não precisa do carnaval. Primeiro, porque carnaval não é cultura. Muita gente está ouvindo isso aí e vai se zangar e vai dizer que carnaval é cultura. Mas eu vou provar para vocês hoje, aqui, que o carnaval da atualidade não é cultura. A sociedade, ela não gosta, principalmente esse pessoal de elite, não gosta muito de evangélico. Mas vocês já observaram que a sociedade gosta de falar mal de evangélico e ser contra a Bíblia, mas o que o carnaval produz todo ano no Brasil? Vai, fala vocês, estão com medo? O que é que ele produz? No carnaval passado, pode botar aí na internet, carnaval passado, o tanto de acidentes, pessoas embriagadas, destruindo famílias, mais de 106 homicídios, coisas horríveis. E o que eu estou dizendo aqui não é história. O que é cultura, pastor Zéu? Cultura, no seu bojo, é uma produção de arte, de vida, conjunto de saberes. O que tem de arte em exibir bebidas alcoólicas? O que tem de arte em exibir mulheres nuas? O que tem de arte de se envolver em noites de orgias? E eu estou falando isso aqui para crente, porque quem quiser ir para lá pode ir. Agora, crente que saiu do caminho espaçoso e entrou no apertado, tem outro estilo de vida. O carnaval, meus irmãos, ele não é de agora. No Egito, eles comemoravam o carnaval em honra a Ísis e também a Ápio. Eles comemoravam a esses deuses egípcios. E um dos carnavais que tem na Bíblia está lá em Êxodo 32. O povo de Deus dançava nu perante o bezerro. A Grécia fazia também seu carnaval, chamado bacanal. Embriaguez, sensualidade, danças, ritmos e assim por diante. Roma também fazia seus carnavais, dominados pela licenciosidade, orgias, sexos e imoralidades mil. O carnaval no Brasil veio pelos portugueses. Mas como era o carnaval antes aqui no Brasil? Chamado de entruto. Entruto. O carnaval no Brasil era uma brincadeira nas ruas das cidades, jogando maisena, jogando água, brincando com as famílias. Não tinha nada de exibição de nudez, não tinha nada de droga, de bebida, de álcool. Essa era a festa chamada entruto, que em 1854 foi totalmente eliminada pelo poder civil, pela força policial.
em 1854. Chega em 1641 e em 1854, na verdade, essa festa, que é o intrudo, que era até uma brincadeira, aquela brincadeirinha, aí depois entrou a marchinha, depois entrou o samba, mas o carnaval, antigamente, era essa brincadeira, que eles faziam, enchiam uma meiazinha de terra, jogavam em alguém, pegava água, as pessoas iam passando, eles jogavam, era essa brincadeira. Mas depois que esse intrudo foi eliminado pela força policial, aí o carnaval passou a entrar no Brasil. E o que se chama hoje de uma festa de cultura, vocês sabem o que acontece. Vocês sabem o que acontece. Descontrole de carro, bala perdida, mulheres nuas, orgias, bebedeira, tudo que não convém. Tudo que não convém. Tudo que não convém. Agora eu quero dizer uma coisa. Eu pergunto, é um ambiente para o crente? Não. E tem irmão que vai usar o texto de Paulo, de 2 Timóteo 4:2, prega a tempo e fora de tempo. Meu irmão, olha, eu estou aqui há 10 anos. Todo dia eu prego aqui nesse bairro do Tirirical. Assim como eu tenho a minha liberdade de adorar e de pregar, eles têm a liberdade de pular o carnaval deles, sim ou não? Agora a minha liberdade é de ensinar a palavra. Quem quiser a palavra, está aqui. Eu escolhi estar aqui, porque um dia Jesus me amou, me salvou, me libertou, e eu estou aqui salvo para a glória de Deus. Quem está aqui de livre e espontânea vontade por amor a Cristo? Só quem está, diga glória a Deus. Então quando você vê, hoje eu estou pregando aqui, é para esses crentes, até esses irmãos que inventam essas coisinhas. Não é só uma foliazinha, é só uma brincadeira e nós também vamos fazer lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, vamos lá. Observem bem que o apóstolo São Paulo, ele escreve esse texto mostrando o que é o poder da carne. Coloca aí, Jorge, a partir do verso 16. Ele diz assim, andai em espírito. Esse verbo aí é imperativo. A segunda pessoa plural, ele está dizendo, é peripateita, ele está dizendo legodé pneumati. Ele está dizendo que o crente, ele não tem que ter opção. Ou tu anda no espírito, ou tu anda na obra da carne. Entenderam agora? Isso é uma ordem. Ou você anda no espírito, ou você vai andar nas obras da carne. E o apóstolo São Paulo, aqui, ele está mostrando para nós que as obras da carne, elas não trazem aspecto positivo em nada. Quem pratica as obras da carne, não tem aspecto positivo em nada. Essa palavra sarx, que é a palavra grega, ela fala de carne como substância física mesmo, a carne do homem, a carne do animal. Só que aqui no texto, ela não está se referindo à carne substância. Aqui no texto, a palavra sarx está se referindo à natureza velha pecaminosa. Vocês se lembram que eu disse agora há pouco que carne é carne? E mesmo quando você aceita Jesus Cristo, que recebe a nova natureza, ainda fica dentro de você a natureza velha, carnal. É por isso que Paulo está dizendo que não há opção. Se você não se encher do Espírito Santo, se você não andar no Espírito Santo, eu não estou falando de uma experiência isolada, eu não estou falando de um culto de poder apenas, eu não estou falando de um final de semana avivado, eu não estou falando de uma experiência de um mês, eu estou falando que Paulo diz, andai em Espírito. 24 horas, as obras da carne estão dentro de você. 24 horas. Agora tem uma coisa, 24 horas também, quando você anda no Espírito Santo, o Espírito de Deus está dentro de você. Então, queridos, ouçam bem o que Paulo diz assim. Olha, ele diz aí no verso 17. Porque a carne cobiça contra... Tem uma versão que diz... Porque a carne, ela batalha contra o Espírito... E o Espírito batalha contra quem? Contra a carne.
Olhe para cá, deixa eu te explicar como é. Tu tá sentadinho aí, tu tá sentadinho aí, mas tu é o seguinte, de vez em quando pode explodir essas coisinhas aqui dentro de tu. Tem crente aí que ele está no poder, ele diz que está no fogo, ele tem essa experiência, mas de repente ele está na inimizade. É a carne velha reinando. De repente você está na emulação, você está na inveja. De repente tu está na briga. Briga é o quê? É porfia. O homem velho sempre vai se levantar. Às vezes que até irmão diz assim, irmão, nunca pensei que você fosse esse crente assim, irmão. Eu tinha você como humilde. Tem irmãzinha aí que ela é humilde, ela é do fogo. Mas quando ela explode que a carne aparece, você se assusta. É ou não é? Você se assusta. Aí Paulo diz, para essa obra não aparecer, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Vire para o teu irmão e diga aí, deixa o Espírito te conduzir. Diga para ele aí, deixa o Espírito te levar. Ande com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ande com o Espírito de Deus. Vocês se lembram? Olhe bem, olhe para cá. Aqui tinha um grupo chamado judaizante. Esse grupo judaizante, eles achavam que essa teologia de Paulo, esse ensino de Paulo, era muito negativo. Porque Paulo diz em Gálatas 5 primeiro, coloca aí na tela. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5 primeiro. Ele diz da seguinte maneira: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que os judaizantes disseram, não, se nós vivemos pela lei, como é que nós vamos viver pela liberdade? Ouçam isso. Como é que um judeu, ele vivia de modo rígido, rigoroso, estrito, seguindo a lei, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí de repente chega Paulo e diz assim, não, para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Então os judeus diziam, não, esse evangelho, os judaizantes, esse evangelho não presta, porque eles estão dando liberdade, e na liberdade o homem vai fazer o que ele quiser. Na liberdade o homem vai andar do jeito que ele quer. Na liberdade ele vai pecar. Vocês não já viram aqueles líderes que eles colocam rédea nos crentes? Tem líder que ele quer manter, ele diz que é doutrina, mas não é doutrina. E tem até crente aqui que quando escuta esses vídeos, aí explode, eita, aí tem doutrina. Doutrina não é escravizar ninguém. Doutrina não é amarrar crente nenhum em pé de poste. Tem crente aí que o pastor amarra ele num pé de poste. Não faça, não faça, não faça, não faça. Isso não é doutrina. Coloca bem aí, Jorge. 2 Coríntios capítulo 1, verso 24. Se não me foge a memória. Vê se é. Coloca aí. Lê aí, pastor Wagner. Olha aí. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Olha o que Paulo diz. Eu não tenho domínio sobre a fé de vocês. Mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegria. Tá vendo? Então o que é que acontece? Os judaizantes diziam, não, essa história de liberdade, para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Como é que eu vou viver nessa liberdade se a lei, ela tem as obrigações? A lei diz, faça isso, faça aquilo. E eles confiavam na lei para serem santos. Olha como isso é lindo, irmão, olha para cá. Olha como isso aqui é lindo, isso aqui é que é lindo. Isso aqui é que é lindo. Aí Paulo chega e diz, vamos lá, Jorge, vamos seguir aqui. Ele diz claramente aí no versículo 18. Olha o que ele diz, vamos lá, no versículo 18. Olha aqui. Entretanto, não, é Gálatas 5:18. Contudo, entretanto, se sois o quê? Guiados pelo Espírito, já não estáis o quê? Debaixo da lei. E aí como é que fica, pastor Zé? Porque tinha uma lei, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. E como é que Paulo agora chega e diz, vocês foram chamados para a liberdade? É aí que os judaizantes não entendiam. Porque os judaizantes, eles intentavam que as regras deles salvariam o povo. E assim eles estavam levando o povo para o extremo do legalismo. Confiança na lei. Agora, olha como é lindo um crente salvo. Olha para mim aqui. Olha como é lindo um crente salvo.
Crente salvo, irmão, ele não precisa ser guiado pelo pastor. Crente salvo, ele não precisa ser guiado pelo auxiliar, pelo diácono. Tem pastor que ele 24 horas está vigiando o crente. Eu não sou inspetor de quarteirão, meu irmão. Eu não sou vigia noturno de crente. Quem guia crente é o Espírito Santo de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Romanos 8 primeiro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, a lei agora não é a lei mosaica. No momento em que você aceita Jesus Cristo como Filho de Deus, o Espírito Santo entra com a lei dele dentro de nós. E agora vem o mais lindo, irmãos. Vem o mais lindo. Esse Espírito que coloca a lei, porque os judaizantes diziam assim: ah, mas como é que é possível? Porque nessa liberdade, eles vão ter liberdade para pecar. Quanto mais liberdade, o povo erra. Quanto mais decorda, o povo peca. Peca quando não nasceu de novo e quando não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não te leva para cabaré. O Espírito Santo não te leva para carnaval. O Espírito Santo não te leva para ser vergonhice. O Espírito Santo não te leva para fuxico. O Espírito Santo não te leva para mentira. O Espírito Santo não te leva para briga. O Espírito Santo te leva para paz, te leva para o amor, te leva para a verdade, te leva para a santidade. Ele só te leva para o que é bom. Quem é guiado pelo Espírito Santo, irmão, não precisa pastor estar guiando. Olha, irmã, tu tem que botar esse vestido aqui, irmã. A irmã não nasceu de novo e o pastor também não está entendendo o que é Bíblia. Porque a irmã que o Espírito Santo entrou nela e guia ela sabe o que é espírito de luxúria, ela sabe o que é espírito de ser vergonhice, ela sabe o que é espírito de prostituta, ela sabe. E ela cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo só leva ela para coisa maravilhosa. Vocês estão entendendo? Aí os judaizantes pensavam que os crentes iam viver na liberdade. Paulo diz: vocês agora são libertos, mas a liberdade que o Espírito traz não é para pecar. A liberdade que o Espírito traz é para você exaltar a Deus. Porque, irmãos, quem anda no Espírito só agrada a Deus, e quem anda na carne só agrada ao diabo. Romanos 8:8 ele diz: porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:5 diz: portanto, a inclinação da carne é para... Está aí, a carne. Carne nunca se inclina para Deus. Vocês podem observar, poucas pessoas se inclinam para a Bíblia. Você não vê quase pessoas dizendo assim: pastor, eu queria amar muito a Bíblia, eu queria ler muita Bíblia. Como é que eu faço para me amar mais a Bíblia, ler mais a Bíblia? Mas vem quando você vê um pastor: eu estou lendo aqui na Bíblia que Paulo diz que a gente pode beber. É a carne velha. Pastor, eu estou lendo aqui na Bíblia que a salvação não precisa, a pessoa está... É a carne velha. Pastor, é porque é o seguinte, a igreja é a carne velha. Pastor, é porque se a irmã fulana de tal não me respeitar, ela vai ver, é a carne velha. Espírito Santo nunca vai pegar uma irmã da casa dela e levar para outra para brigar. É o diabo que está em tu, minha santa. O Espírito Santo nunca vai pegar um pastor e dizer assim: briga os dois já estão cheios do cão, olha, há muito tempo. É ou não é? Porque o Espírito Santo de Deus, ele só nos leva para a santidade. Quem glorifica a Deus? O Espírito de Deus não te leva para carnaval, irmão. Você vê, irmão, basta porque eu tripação e eu não me aguentei. Meu Deus, Espírito Santo. Que vergonha, irmão. Tu tem que entender que no momento que você aceitou a Cristo, e não é fraqueza. Fraqueza, meu irmão, você tem que entender que agora acontece, aí todo tempo acontece com você. Eu estou fraquinho. Não é assim. Ontem eu dei uma palestra no estudo, no jovem, eu falei sobre isso. Como é que tu sabe que um determinado produto faz mal para ti e tu come ele todo dia? Eu duvido, na hora que o médico diz: não toque nisso aqui que tu morre, tu nunca mais toca. A pessoa te oferece: não posso comer que o médico diz que eu vou morrer. E a Bíblia está dizendo direto: tu vai morrer e tu fica pecando. Ei! A Bíblia está dizendo direto: guarda a tua língua, senão tu morre. Por que tu é fuxiqueiro? Vocês estão entendendo? Tem pessoa que peca deliberadamente. Olha para cá, o Espírito, olha para cá, igreja. Quando o Espírito Santo te pega, ele é Deus. Ele é Deus. Andai em
Eita, se o espírito está dentro de ti, aí de repente o espírito da prostituição quer aparecer, aí ele senta em cima desse espírito, te aquieta, que eu estou aqui dentro guiando a minha serva, guiando o meu servo. Quando a briga aparece, vem dentro de tu, eu me zanguei agora, aí o espírito lembra você é filho de Deus, te aquieta. Andai em espírito. Quando tu ficar doido para beber, aí o espírito diz: não, tu agora é outra pessoa. Então você é guiado por quem? Me diz. Quando você vê, tem pessoas que dizem assim: olha, eu estava na igreja, mas era uma religiosidade, me prenderam. Tu nunca foi crente. Porque quem conhece a Jesus de verdade é como os magos que vieram visitar Jesus. Quando viram a criança, voltaram por outro caminho. Lucas 19, quando Zaqueu se encontrou com Jesus, ele gritou: eu não quero ser mais a mesma pessoa. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha para mim aqui, igreja. Quem anda no Espírito Santo tem liberdade. Não precisa pastor estar te pastoreando, não precisa pastor estar te guiando. Quem te guia é o Espírito Santo. Você está no trem, está no metrô, está no avião, está no shopping, está em qualquer lugar. Quando você vai para alguma coisa, o Espírito Santo, epa, isso não é para você. Isso não é para você. Isso não te convém mais. Isso não te convém mais. E aí vem o mais interessante. Porque se vocês observarem, se vocês analisarem bem, a própria palavra de Deus, coloca aí no verso 13, Jorge, desse mesmo capítulo, olha lá, leia aí, pastor Wagner, vamos lá, o que diz? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Você foi chamado à liberdade. Não useis então da liberdade, olha, para dar ocasião à carne. Agora você foi chamado à liberdade, o Espírito te deu. Eu pergunto aqui, o Espírito Santo coloca uma coleira zona e uma corrente em ti? Coloca? Me diz, irmão. E por que eu, pastor Zé, eu quero colocar uma corrente em ti? Por que eu quero colocar? Tem irmão, tem até líder que anda com o crente numa coleira zona. Esses que andam na coleira, no dia que tu soltar ele te mata. Porque não tem o Espírito Santo. O crente da liberdade, eu sempre costumo dizer que crente, quanto mais ele tem regra, mais ele peca. Porque ele pensa que é a regra que traz santidade. Santidade não se impõe. Santidade vem para dentro de nós pelo Espírito Santo. Vocês já viram que todo final de ano tu faz uma promessa. Esse ano eu vou mudar, Jesus. Esse ano. E tu não muda nada. Porque não é por força nem por violência. É pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um jovem cheio do Espírito Santo, ele pode entrar em todo lugar, ele pode passar no meio de carnaval, ele pode passar no meio da folia, ele pode ver cachaça, ele pode ver o diabo, mas ele não cede mais, porque quem guia ele é o Espírito de Deus na vida dele. E olhe para cá, por que a nossa liberdade não nos leva para a libertinagem? Porque a minha liberdade, ela é dirigida por duas coisas, digam comigo bem forte: Espírito Santo, bem forte, Espírito Santo e amor. Espírito Santo e amor. Por que eu não vou ter inveja do meu irmão? Porque o Espírito Santo está em mim e ele não me guia para a inveja, ele só me guia para o amor. E o amor que está em mim, olha para você entender, o amor que está em mim, ele não vai deixar eu fazer qualquer ação que fira a santidade de Deus. É essa liberdade que o Pai me chama. Eu não preciso de uma corrente, de um líder em mim para botar e dizer: olha, tu vai para o céu, tu não vai. O Espírito Santo, ele está dentro de mim. E eu escolhi viver nele e ele em mim. Então eu tenho a liberdade para nunca caminhar para as trevas. Eu soube que quem vai estar no carnaval de São Luís é a cantora fulana de tal. Eu estou me tremendo toda. Irmã, não é assim? Vai ter, né? Não acredito, eu aceitei Jesus, mas me disseram que esse ano, no Fulião, Jesus nunca entrou em tu. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo tira todas essas obras da carne, porque na carne você não pode mais agradar a Deus.
Então quando ele tira, olha irmão, se você pegar 1 Coríntios 3:3, Paulo diz, vocês são carnais, porque havendo entre vós invejas, dissensões, contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Então pronto, quando você anda desse jeito, ainda é carnal. Coloca aí Colossenses 3:5, olha aí, eu já estou citando aqui, mas eu estou correndo para mim terminar. Colossenses 3:5, como é que diz, pastor? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mata ele, A vai. fornicação, Fornicação, a impureza, a a afeição desordenada, pronto, fica doido, vai. a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então, quando o Espírito Santo entrou em você, você não anda mais na carne, porque a carne, ela só quer te conduzir para aquilo que não presta, para aquilo que não convém. A nossa liberdade, quando o Espírito Santo nos dá liberdade, não é para tu seres ruim, não é para tu pecares, não é para ninguém te controlar. A liberdade do Espírito Santo é para você viver para Deus, é para você viver no Deus Todo-Poderoso, glorificando o nome do Senhor Jesus. Agora tem uma coisa, quando o Espírito Santo entra, observem bem, porque se vocês analisarem, coloca o 21, depois de todas as obras da carne, por que eu não quero a carne? Por que eu não quero as coisas de Satanás? Olha o que Paulo diz, ele diz aí, no verso finalzinho, os que tais coisas praticam, o que acontece? Não herdarão o reino de Deus. Tu escolheu a porta zona larga? Tu escolheu o caminho espaçoso? É um direito seu. Só que no céu tu não entra. E eu vou mostrar quem é que vai ficar do ladinho de fora, quem escolheu esses negocinhos. Apocalipse 22:15. Olha quem vai ficar. Se tu tá no meio disso aí, a culpa não é minha não, é a Bíblia que está dizendo que tu não vai. Quem é que vai ficar de fora? Os cães, bicho velho, imundo velho. Só gosta de carniça. Os feiticeiros. Pronto, feiticeiro velho. Fornicadores. Gosta de droga, gosta de mexer com macumba, magia negra, não entra lá. Quem mais? Fornicadores. Fornicador tu já sabe quem é. Homicida não entra lá. Idólatra não entra lá. E qualquer que ame E tu que mente, tu não entra lá também. Tá aí. Esses daí vão ficar de fora. 1 Coríntios 6:9. Vamos mostrar também quem não vai mais lá. Olha aí, quem não entra lá. 6:9. Vai rapidinho. Vai, como é? Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Olha o 10. Vai. Não erreis. Aí tu não entra, vai. Nem os fornicadores, não vai. idólatras, não vai. adúlteros, não vai. efeminados, não vai. sodomitas, não vai. ladrões, não vai. avarentos, não vai. bêbados, não vai. maldizentes, não vai. roubadores. Nem vai. Tudo estão de fora. É isso? Tudo vai ficar de fora. Aí, pastor, agora é o seguinte: o Espírito Santo, ele não te leva para adultério. O Espírito Santo não te leva para bebedeira. O Espírito Santo não te leva para cachorrice. O Espírito Santo não te leva para ser vergonhice. O Espírito Santo não te leva para cachaça. O Espírito Santo te leva para Deus. E quem é guiado por ele, vai para Deus. Só quem tem o Espírito Santo, levante a mão e diga glória a Deus. É impossível o Espírito Santo te levar para o carnaval. É impossível. E outra coisa, se tu é crente mesmo de verdade, tu não precisa vestir do jeito dos foliões, porque tu tem que entrar lá como sal e como luz. Não sou contra você evangelizar em carnaval, não. Sou contra, não. Agora, por exemplo, eu para evangelizar um pistoleiro, eu tenho que me vestir de pistoleiro? Comprar um revólver? Ei, me diz aí. Irmão, tem um pistoleiro acolá que o senhor tem que evangelizar ele, pastor. Pois pronto, deixa eu pegar aqui. Onde é que eu compro um 38, velho? Ei, me diz, irmão. O apóstolo Paulo foi ser evangelizado por Ananias. E Paulo era um bichão pesado. Era um homem que dava voto para matar a crente e tinha raiva. Que quando Deus falou para Ananias, está lá em Atos 9, Ananias disse: Senhor, o homem é pesado. Ele disse: vai, eu já amansei a fera. E quando ele chegou lá, Paulo estava fazendo o quê? Orando. Aí quando Ananias entrou, ele disse: irmão Saulo. Eita, glória a Deus. Quem glorifica ao Senhor, quem exalta o nome de Jesus. Crente é diferente, irmãos. Tem irmão que agora para evangelizar, eu já vi deles dizendo, tem que entender a linguagem dele, tem que entender a malandragem. Não precisa não. Não é com a tua malandragem que tu ganha ele, é pregando a palavra e quem convence é o Espírito Santo. Onde é que eu vou chegar? E aí, cara? E aí, malandro? E aí, peste? Fala aí, desgraça. Onde é que eu vou nisso, irmão? Hein? E aí, chegado? Cadê o embrulho, né? Que é isso? Eu sou homem de Deus.
Ele é que tem que ver a mudança que aconteceu na minha vida. É ou não é? Meu Deus do céu, agora fica. Aí a irmã é crente, tu era bicha velha, tu não valia nada, aí agora tu aceitou Jesus, tu tem que voltar lá para evangelizar. Aí tu tem que botar roupa de piriguete, de prostituta. Tem? Onde é que isso me convence, meu irmão? Quem é guiado pelo Espírito Santo é diferente. Coloca aí, Jorge. Eu encerro aqui com essas 3 coisas, dizendo para vocês, por que crente não vai para carnaval? Estou falando de crente. Por que crente não precisa de carnaval? Pode passar. Primeiro, diga vocês bem forte. Não, para você nunca mais esquecer isso. Por que crente não precisa de carnaval? Diz. Se tu tá no Espírito, tu quer ir para essas festas? Não, tu não quer, porque o Espírito Santo não é disso. Porque é o seguinte, a carne, ela só leva você para a concupiscência, desejo, descontrole. A Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4,4, aquele que se constitui amigo do mundo, torna-se o quê? Inimigo de Deus. Segundo, passa. Por que crente não precisa de carnaval? Diga comigo aí bem forte, vamos lá. Matou. Meus irmãos, pastor, porque é o seguinte, eu sou crente, mas de vez em quando me dá uma vontade de dançar um forró que eu... Carne velha está dentro. Está dentro. E quando ela entra, meu irmão, que ela toma o domínio, tu não consegue mais controlar. Tá vivinho. Pastor, pronto. Pastor, aceitei Jesus, mas não tira meus capítulos da novela, não. Está mortinha ainda. Quando o Espírito Santo entra em você, as obras da carne, elas não podem mais se manifestar. Andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Irmão, eu sempre costumo dizer, olhe para cá, quando você vai andar de avião, o bichão faz a primeira coisa, o que ele faz? Antes de subir. Diga aí vocês, o que o avião faz? Ele aquece o quê? As turbinas. Aí tu fica lá dentro. Ali é para rasgar com tudo, para romper com a lei da gravidade. Quando o Espírito entra em você, ele aquece as tuas turbinas. É desse jeito. E quando ele aquece as tuas turbinas, é de uma vez. Aí ele te pega e te faz sobrevoar. Você não anda embaixo, é por cima. A lei do Espírito Santo te livrou da lei do pecado e da morte. Você agora anda por cima. Irmão, bebe isso aqui não preciso mais disso. Já encontrei a paz verdadeira para a minha alma. Irmão, vamos ali. Não preciso, Jesus já me libertou. E aí pronto, a consciência da salvação e o Espírito que está em você te leva para uma vida perfeita. E em último lugar, por que crente não precisa de carnaval? Diga vocês bem forte. Tu vai dar outro fruto. Se a terra aonde ele está plantando é boa, se é uma terra boa, fértil, como está lá em Mateus 13, olha a plantaçãozinha que vai sair. Coloca lá, Josa. Nós vamos encerrar com essa daqui, eles vão dizer bem forte. Gálatas 5:22. Olha a plantação que o Espírito... Se tu é terra boa, tem crente aqui que é capim velho. Tem crente aqui que é monturo velho. Aí só dá coisa ruim. Tem um livrinho que eu li, que aí é no coração, não tem aquele? Aí pronto. Coração do homem, aí sai preá velho, sai gambá, sai tudo. Sai bode, sai cobra cascavel, sai tudo. Agora aqui é diferente. Quando a palavra entra e o Espírito Santo começa a te guiar. Olha o que... Irmão, qual é o primeiro fruto que aparece aí? Não, diga bem forte, já vou encerrar bem forte. Qual é o primeiro fruto? Fora aqui aos pastores, fora aos pastores eu pergunto à igreja. Por que o amor é o primeiro fruto? Quem pode? Pode dizer aí, pode chutar. É só para participar, não é testar conhecimento não. Por que o amor é o primeiro fruto? O que vocês acham? Por que o amor é o primeiro fruto? O amor é o vínculo da... O senhor está com Covid? Está com Covid?
Não, pois fale aí. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. O que ele está dizendo? Preste bem atenção. Olha para cá. Quando você veio para Cristo, olha para cá. Tu eras uma engrenagem velha, um motor velho que estava com mais de 30 anos sem funcionar. Quando tu aceitou Jesus, o primeiro óleo que ele botou em ti não foi o Singer, não. O primeiro óleo foi o do amor. Porque o amor, ele vai descendo em todas as engrenagens do teu corpo. Eita glória! E ele vai molhando. E tudo que, olha para cá, para você entender. Tudo que você for fazer é com amor. A temperança só presta se tiver amor. A alegria só presta se tiver. O gozo só presta se tiver. A fé só presta se tiver. A bondade só presta se tiver. Porque se não tiver amor, está lá em 1 Coríntios 13, só vai virar filantropia. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver, tem muito irmão que fica aqui. Abraça essa santa aí que está ao teu lado. Diga para ela que tu a ama. Não é assim? Diga para ele, aí até no congresso, aí todo mundo se abraça. Irmão, não é numa noite, é no dia a dia. É o Espírito Santo plantando em nós o fruto dele. E olha para cá, o fruto não é um esforço teu. O fruto não é um produto teu. O fruto não é da tua vontade. O fruto é o caráter de Cristo em nós, em você. E esse fruto é o Espírito me guiando a cada dia. E ele começa com amor porque o irmão explicou bem. Ele é o vínculo de tudo. Não adianta tu ter amor. Tem um bocado de gente aqui que tem amor. Tem irmã aqui que vai ela pega o dinheiro dela, vai no supermercado, aí compra uma sacola, uma cesta, aí vai na casa. Olha aqui que eu trouxe para você. Mas ali não é amor não. Tem muitos deles que faz para se amostrar. Consciência pesada. Sabiam dessa? Consciência pesada. Eu conheço muita gente que contribui com a consciência pensando que aquilo ali vai livrar o pecado dele. O amor de verdade, ele não tem ciúme, não tem inveja. O amor de verdade não busca glória, nem busca aplauso. Tem crente que ele faz aqui uma bondade de zona tremenda, mas se tu não citar o nome dele na festa, a briga está feita. É ou não é? A briga está feita. Se não botar no telão o nome dele, ele se desvia. E aí ele deu por amor? Ele deu porque ele estava banhado com o óleo do amor? Não. Então coloque isso na sua mente hoje. Você é um crente lavado e quem está te guiando aqui é o Espírito Santo de Deus. Irmão, e se o Espírito Santo de Deus está em ti, eu finalizo dizendo, tu pode morar no Egito, mas o Egito não mora em ti. Se o Espírito de Deus está em você, tu pode morar na Babilônia e ser governador e ser ministro e ter o maior cargo, mas nada te prende na Babilônia. Porque você sabe que quem te guia é o Espírito Santo de Deus. Se é o Espírito de Deus que te guia, tu pode passar no meio do carnaval e nem que ele jogue maisena na tua cara. Mas tu vai ter o caminho e quando chegar em casa, Jesus perdoa eles que estão na ignorância. Aí tu toma teu banho e vai dormir. Porque tem irmão que se ir passando na rua, aí a pessoa jogar maisena nele, aí ele entra. Aí a carne reina. Tu me respeita porque eu sou homem de Deus, diabo. Eu vou partir para ti agora, Satanás. Tu vai ver, eu vou chamar toda a carruagem espiritual de anjos para te matar, desgraça. É a carne. Chegou um bocado de gente com pau, com faca, com porrete. E aí Jesus olhou assim, a quem buscais? Aí eles disseram, Jesus. Aí pum. Aí Jesus deu poder e eles levantaram. Ele disse, vocês estão querendo buscar mesmo quem? Jesus! Pum. Ele levantou. Como é que vocês vão? Eu todo dia estive no templo pregando, ensinando. Olha como é crente, irmão. Crente é controlado. O Espírito Santo quando está dentro de você, tu não é bom de briga não. Quando você vê uma irmã dessas que bate o pé, deles que escumam o canto da boca, não. O Espírito Santo tem, Espírito Santo está em tu não. Há uma faca aqui agora. Se eu tivesse uma faca, nem que se for daquela de descascar manga, né? Não tem um Espírito Santo. Olha Jesus disse assim, eu sempre estive no templo, eu estive nas ruas, por que vocês vêm com pau, com vara, com porrete, para me prender? Aí virou para Judas, amigo, olha,
Amigo? Ei, amigo? Se fosse eu? Ah, é tu, falso? Eu sabia que tu não valia nada, vagabundo. Tu estava aqui entre nós, mas tu não vale nada, peste. Tu é um cabra ruim, safado. E eu estava orando por ti, miserável. Entendeu assim? Eu ia dizer para ele. Jesus só disse assim: amigo, o que vieste fazer? Ei, tranquilidade. Tranquilidade. Aí ele se entrega voluntariamente. Estevão se entregou voluntariamente. Pai, perdoa, porque não sabe. Se o Espírito Santo guia você, ele só te leva para a paz perfeita. Meus irmãos, é exatamente isso. Todo aquele que nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Veja bem Romanos 8,14, veja na tela. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Irmãos, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que aceitou Jesus verdadeiramente, esses são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a prova de que somos filhos de Deus. Irmãos, e todo aquele que nasceu de novo, ele não tem mais sede pelas coisas do mundo. Ele não tem mais vontade de ir para o carnaval. Ele não tem vontade de frequentar lugares que antigamente ele frequentava. Lugar que ali, irmãos, vai ter piadas. Lugares como botecos e vários lugares. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele habita dentro de nós. E nós ficamos incomodados. Ali não pertence mais a nós. Irmãos, eu, quando eu nasci de novo, quando eu aceitei Jesus, irmãos, tudo mudou. A mente, a minha mente, ela mudou. Eu não sinto mais vontade por essas coisas. Tem coisas, que são desejos da carne que ainda permanecem, que nós devemos lutar contra isso, Não estou dizendo aqui que nós viramos santo, porque santo é só o Senhor Jesus. Tem desejos que ainda permanecem, em nossas vidas. Mas desejos fúteis como esse, irmãos, isso aí tem que sair, porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. A nossa mente foi mudada e nós entendemos que nós agora não fazemos mais parte disso. Amém? Porque temos um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós e nós entendemos que nós fomos transformados por Ele. Amém? Irmãos, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que chegaram aqui até o final do vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e até o próximo vídeo.